acadêmicos, sejam bem-vindos. Daremos início agora à segunda aula da disciplina Zoologia dos Cordados. Nessa aula, iremos falar sobre os primeiros cordados vertebrados, os peixes. Abordaremos a origem desses animais, as características e diferenças de cada grupo, a organização morfológica e fisiológica, bem como as relações evolutivas. Os peixes constituem um vasto conjunto de vertebrados aquáticos distantemente aparentados, com nadadeiras e que respiram por brânquias. Eles são os mais antigos e mais diversificados dentro do grupo dos vertebrados e apresentam origem bastante antiga. As primeiras formas surgiram no Cambriano e a maior diversidade de formas ocorreu no Devoniano, que ficou conhecida como a Era dos Peixes. Os primeiros vertebrados eram um grupo de peixes agnatos, ou seja, peixes que não apresentavam mandíbula, incluindo os ostracodermes. E durante o processo evolutivo, um grupo de ostracodermes deu origem aos gnatostomatos, que são os peixes que apresentam mandíbula. Inicialmente, nós vamos estudar os agnatos, que são os peixes sem mandíbula. Eles não são um grupo monofilético, uma vez que é formado por várias linhagens. Esse grupo inclui os ostracodermes, as feiticeiras, que pertencem à classe Myxine, e as lampreias, que pertencem à classe Petromisontidae. Os ostracodermes foram extintos há cerca de 360 milhões de anos e eram formados por um agrupamento de vários agnatos que apresentavam características como olhos pequenos laterais, carapaça óssea não achatada ventralmente e aberturas branquiais sem opérculo. As feiticeiras e lampreias, que são os agnatos atuais, apresentam algumas características em comum, tais como corpo delgado, anguiliforme, sem a presença de apêndices pares, pele nua, ou seja, sem a presença de escamas, esqueleto fibroso e cartilaginoso, notocorda persistente e vértebras reduzidas ou ausentes, mandíbulas ausentes, nadadeiras ímpares pouco desenvolvidas, um encéfalo pequeno mas distinto, aparentando 10 pares de nervos cranianos, a respiração é branquial, o sistema excretor é composto por rins, sendo pronéfricos e mesonéfricos em feiticeiras e opstonéfricos em lampreias, tendo amônio como principal resíduo nitrogenado. E a circulação nesses animais é fechada. É importante ressaltar que, apesar desses animais não apresentarem vértebras, os mesmos apresentam crânio e muitas outras homologias de vertebrados, o que faz com que eles sejam incluídos nesse grupo. Agora vejamos algumas características particulares desses animais. No caso das feiticeiras, elas constituem um grupo inteiramente marinho, que apresenta uma ampla distribuição, incluindo cerca de 70 espécies. Esses animais habitam locais lodosos em águas profundas e se alimentam de animais como anelídeos, moluscos, crustáceos e peixes mortos ou moribundos, sendo, portanto, denominadas saprófagas ou predadoras. Esses animais apresentam uma boca circundada por tentáculos e dentes córneos na língua, conforme mostra a figura 4b. Durante a alimentação, a feiticeira penetra a boca no animal morto ou moribundo através de um orifício ou cavando. Ela utiliza as duas placas queratinizadas com dentes situadas na sua língua, que se movem raspando e retirando pedaços de carne da presa. Para aumentar a força de alavanca, a feiticeira faz um nó em sua cauda, conforme mostra a figura 4D, e ela transfere o nó para a região anterior do corpo, até que esteja posicionado firmemente contra o corpo da presa. As feiticeiras são animais quase cegos, apresentando olhos degenerados ou rudimentares, desprovidos de cristalino ou musculatura. Entretanto, apresentam olfato e tato apurados, o que auxiliam na captura do alimento. Apresentam também aberturas branquiais externas, de 5 a 16 pares, que ocorrem mais na posição caudal até a região mediana do corpo. Embora as câmaras branquiais em forma de bolsa existam imediatamente atrás da cabeça. Produzem grande quantidade de muco, que é utilizado como proteção e para intimidar os predadores.
A biologia reprodutiva das feiticeiras é pouco conhecida. Devido ao exame de gônadas, sabe-se que são hermafroditas, apresentando ovários e testículos em um só indivíduo, mas somente uma gônada funcional. Aparentemente não há estágio larval e apresentam desenvolvimento direto. As lampreias também apresentam ampla distribuição, exceto em regiões polares e tropicais, e incluem cerca de 38 espécies. A maioria das espécies é anádroma, ou seja, vivem a fase adulta em meio marinho e migram para os rios para se reproduzir. Outras vivem somente em água doce. Existem espécies que são parasitas, que migram para o mar e, se forem marinhas, ou permanecem em água doce, onde se fixam a um peixe com sua boca em forma de ventosa e com seus dentículos queratinizados afiados, raspam a carne e sugam os fluidos corporais desses animais. E existem as espécies que não são parasitas, não se alimentam após a metamorfose e o trato digestivo degenera, formando uma camada de tecido não funcional. Em poucos meses elas desovam e também morrem. Diferente das feiticeiras, as lampreias apresentam olhos bem desenvolvidos. A boca é semelhante à ventosa, com dentículos queratinizados. Apresentam dentes córneos na boca e língua, glândula oral com anticoagulante, 7 pares de aberturas branquiais. Apresentam também arquálios, que são elementos esqueléticos cartilaginosos, homólogos às vértebras. Em relação à biologia reprodutiva, as lampreias apresentam sexos separados e o desenvolvimento é indireto, com a formação de pequena larva denominada amocete. A outra superclasse que nós vamos estudar agora é a Gnatostomata, que compreende os peixes que apresentam mandíbulas. Durante o processo evolutivo, esse grupo apresentou alguns aspectos derivados comparados aos agnatos, tais como aumento e adaptação dos primeiros arcos branquiais para funcionar como maxilas, dando origem a maxilas com dentes, promovendo assim uma mordedura firme. O surgimento das maxilas representou uma das inovações dos passos mais importantes na evolução dos vertebrados. A partir do surgimento dessa estrutura, os vertebrados experimentaram uma grande expansão nos seus modos de alimentação, particularmente no que se refere à predação. Outra característica importante foi o desenvolvimento dos apêndices pares, permitindo maior mobilidade referente a freio, elevação e impulso desses animais. Apresentaram também nadadeira caudal heterocerca, rastros branquiais que têm a função de proteger as brânquias, musculatura hipobranquial com a função de forte sucção e melhor oxigenação, presença de espiráculo, que é um orifício respiratório responsável pelo contato do ar ou da água com o seu sistema respiratório interno. 3 canais no ouvido interno com função de equilíbrio, cone arterial no coração com a função de suportar o forte bombeamento ventricular, a divisão dos músculos em tronco, músculos mais complexos e em forma de W, e vértebras com centros e costelas, com a função de suporte para os músculos axiais. Os gnatoestomados compreendem 4 classes, sendo as classes Placoderme e Acanthode já extintas e as classes Chondrichthyes e Osteichthyes os grupos atuais. Os Placoderme, representados pela figura 8, apresentavam as seguintes características: espesso escudo ósseo cobrindo todo o corpo, foram os primeiros a apresentarem maxilas, apêndices pares e bexiga natatória e também dentes com projeções de ossos dérmicos. Já os Acanthode, representados pela figura 9, eram nadadores ativos, apresentavam um corpo hidrodinâmico, escamas espessas pequenas e duras, numerosas nadadeiras pares, espinhos robustos nas nadadeiras e grandes olhos laterais. A classe Chondrichthyes, composta pelos peixes cartilaginosos, é dividida em 2 subclasses, Elasmobranque, representada por tubarões e raias, e a Holocephale, representada pelas quimeras. Apresentam como características gerais o corpo fusiforme, no caso do tubarão e quimeras,
ou comprimido dorsoventralmente, no caso das raias. Nadadeira caudal heterocerca em tubarões e raias ou de cerca em quimeras. Nadadeiras duplicadas, peitorais e pélvicas. Pele com escamas placoides de origem dérmica ou nua. Esqueleto cartilaginoso, notocorda presente, mas reduzida, e vértebras distintas. Mandíbulas presentes com dentes poliofiodontes, estômago grande, ausente nas quimeras, e intestino com válvula aspiral, que aumenta a absorção de nutrientes. Fígado normalmente grande e preenchido por óleo. Um encéfalo bem desenvolvido, com 10 pares de nervos cranianos e sentidos de olfato. Apresentam recepção de vibração, promovido pelo sistema de linha lateral, visão e eletrorecepção bem desenvolvidos, e 3 pares de canais semicirculares. O sistema circulatório é fechado, com coração contendo seio venoso, átrio, ventrículo e cone atrial. Apresentam sexos separados e a fecundação é interna com cláspores. Esses animais podem ser ovíparos, ovovíparos ou vivíparos. Apresentam de 5 a 7 pares de brânquias, levando as fendas branquiais nas raias e nos tubarões, ou cobertos por um opérculo nas quimeras. Não apresentam bexiga natatória ou pulmão e apresentam coração com seio venoso, átrio, ventrículo e cone atrial, e a circulação é única. Aqui nós temos na figura 10 a representação de uma espécie de tubarão, o cação bagre macho. Além das características que foram citadas anteriormente, também podemos observar que os tubarões apresentam uma boca ventral e um rosto pontudo, apresentam narinas pares ventrais e anteriores à boca, os olhos são laterais e sem pálpebras, atrás de cada olho há um espiráculo, que é remanescente da primeira fenda branquial. As mandíbulas apresentam dentes polifiodontes. A pele é resistente e coriácea, coberto por escamas placoides dérmicas, semelhantes a dentes, que tem como função reduzir a turbulência da água que flui ao longo da superfície do corpo durante a natação. Possuem de 5 a 7 pares de fendas branquiais, que são encontradas anteriormente a cada nadadeira peitoral. Apresentam uma cauda heterocerca. As nadadeiras incluem as peitorais e pélvicas pares, sustentada pelo esqueleto apendicular, uma das 2 nadadeiras dorsais e uma nadadeira cauda mediana. Uma nadadeira anal mediana está presente na maioria dos tubarões. No macho, a parte mediana da nadadeira pélvica é modificada para formar o claspe, conforme mostra a figura 11. Essa estrutura é utilizada na cópula para transferir os espermatozoides para o corpo da fêmea. Os tubarões apresentam eletrorecepção por meio das ampolas de Lorenzini, que encontram-se localizadas principalmente na cabeça, conforme mostra a figura 12. As ampolas de Lorenzini proporcionam aos tubarões um sentido extra, o poder de detectar campos elétricos, que são emitidos por alguns seres vivos. Já as arraias incluem formas bentônicas e elétricas, apresentam um corpo achatado dorsoventralmente e nadadeiras peitorais muito alargadas fundidas à cabeça. As aberturas branquiais situam-se no lado inferior da cabeça, mas os grandes espiráculos situam-se no topo. As arraias com ferrão possuem cauda delgada e em forma de chicote, que é armazenado com um ou mais espinhos serrilhados com glândulas de veneno em sua base. A locomoção é feita por meio de ondulações nas nadadeiras peitorais, alargadas e musculosas. A grande flexibilidade dessas nadadeiras resulta na redução do número de escamas placoides. Algumas espécies apresentam órgãos elétricos formados por células discoides multicelulares, chamadas eletrócitos, conforme mostra a figura 14. Quando essas células são descarregadas simultaneamente, uma corrente de alta amperagem propaga-se para a água circundante e atordoa presas ou desencoraja
possíveis predadores. Já as quimeras, representadas pela figura 15, apesar de serem bastante semelhantes aos elasmobrânquios em relação à morfologia de suas estruturas moles, esse grupo possui uma série de características distintas e bizarras. Uma delas é possuir um clasper cefálico. Possuem também uma cauda do tipo de cerca e se locomovem através da ondulação lateral do corpo e de movimentos trêmulos de suas nadadeiras peitorais. Agora nós vamos falar um pouco sobre as características dos peixes ósseos, os osteídeos. Os peixes ósseos são representados por duas classes: a Actinopterige, que compreende os peixes de nadadeiras raiadas, e o Sarcopterige, que compreende os peixes de nadadeiras lobadas. Apresentam como características gerais a presença de osso endocondral, pulmões ou bexiga natatória derivados do tubo digestivo, opérculo sobre as brânquias, epiderme lisa coberta por escamas, glândulas produtoras de muco, linha lateral e outros caracteres cranianos e dentários. Os Actinopterige, peixes de nadadeiras raiadas, constituem um enorme conjunto que contém a maioria dos peixes ósseos que conhecemos, incluindo mais de 27 mil espécies. Conforme mostra a figura, os integrantes desse grupo apresentam nadadeira caudal heterocerca, que é uma condição ancestral, ou homocerca. Apresentam nadadeiras pélvicas e peitorais duplicadas, normalmente presentes, sustentadas por raios ósseos, músculos que controlam o movimento da nadadeira dentro do corpo, apresentam peles com escamas cicloides, quitenoides ou ganoides, de origem dérmica ou nua. Esqueleto com osso, a notocorda está presente, mas reduzidas, e as vértebras são distintas. As mandíbulas estão presentes, normalmente com dentes polifiodontes, válvula espiral presente, considerado um estado ancestral ou ausente. Encéfalo bem desenvolvido, mas relativamente pequeno, com 10 pares de nervos cranianos. O desenvolvimento de sentidos é variável, e apresenta 3 pares de canais semicirculares. Os sexos normalmente são separados, muitos são hermafroditas e alguns se reproduzem assexuadamente por partenogênese. A fertilização normalmente é externa e interna em alguns ovíparos ou vivíparos. Os embriões das espécies vivíparas são nutridos pela placenta ou saco vitelino. O estágio larval normalmente é muito diferente do adulto. O sistema excretor com rins epistonéficos que drenam pelo ducto arquinéfrico para a cloaca, e a amônia é o principal resíduo nitrogenado. As brânquias são cobertas por um opérculo ósseo, a bexiga natatória presente normalmente funcionando para a flutuação e em outros usados para a respiração. O coração apresenta um seio venoso, átrio e ventrículo, a circulação é única e o sangue apresenta glóbulos vermelhos nucleados. Já a classe Sarcopterige compreende os peixes de nadadeira lobada, que inclui os peixes pulmonados, representados pela figura 18, e os celacantos, representados pela figura 19. Apresentam como características nadadeira caudal heterocerca, presente nas formas fósseis, ou de cerca nas formas vivas. Nadadeiras pélvicas e peitorais duplicadas, normalmente presentes, sustentados por raios ósseos e ossos fortes, e músculos que controlam o movimento dessas nadadeiras. Pele com escamas dérmicas compostas de 2 camadas de osso e uma camada de cosmina, que é uma forma de dentina, e uma camada fina de esmalte em espécies fósseis. O esqueleto é ósseo e as vértebras são distintas. As mandíbulas estão presentes, normalmente com dentes polifiodontes, cobertos por esmalte verdadeiro e que são tipicamente placas trituradoras restritas ao palato. O intestino é formado com válvula espiral, o encéfalo é bem desenvolvido, mas relativamente pequeno, com 10 pares de nervos cranianos.
O desenvolvimento de sentidos é variável e apresentam 3 pares de canais semicirculares. Os sexos são separados, a fertilização é externa, no caso de peixes pulmonados, e internas em celacantos. São animais ovíparos, apresentam sistema excretor com rins epistonéfricos e a amônia e a ureia são os principais resíduos nitrogenados. As brânquias são recobertas por um opérculo ósseo. A bexiga natatória está presente e é usada principalmente para a respiração, preenchida por gordura nos celacantos. O coração apresenta um seio venoso, átrio e ventrículo parcialmente dividido e um cone arterial. Apresenta circuitos sistêmicos e pulmonares incompletamente separados e as células vermelhas do sangue são nucleadas. Como mencionado anteriormente, uma das características dos peixes ósseos é a presença da bexiga natatória, conforme mostra a figura 20. Esse órgão está presente na maioria dos peixes ósseos pelágicos, mas ausentes em atuns e na maioria dos peixes abissais e bentônicos, como linguados e peixes da família Cotidae. A bexiga natatória é um órgão hidrostático, que encontra-se localizado entre a cavidade peitoral e a coluna vertebral desses animais. Ela serve para ajustar a densidade do corpo do animal em diferentes profundidades. Sem a bexiga natatória, os peixes ósseos afundam, porque os seus tecidos são bem mais densos do que a água. O peixe consegue regular o volume de sua bexiga natatória por meio da secreção de gases da bexiga quando afunda na coluna e retirando gases quando se move para cima na coluna. A secreção dos gases ocorre por meio da glândula de gás, altamente especializada, sendo suprida por uma notável rede de capilares sanguíneos, que funcionam como um sistema de troca em contracorrente que retém gases, especialmente oxigênio, e evita a sua perda para a circulação. Uma outra característica importante e que deve ser ressaltada é a respiração branquial desses animais. Conforme mostra a figura, as brânquias encontram-se localizadas no interior de bolsas faríngeas, denominadas de cavidades operculares. Como o fluxo é unidirecional, a água entra pela boca e sai pelas brânquias. As extremidades dos filamentos branquiais de arcos adjacentes se juntam quando os mesmos estão estendidos. Assim que a água deixa a cavidade bucal, ela passa entre esses filamentos. A troca de gases tem lugar nas numerosas projeções microscópicas dos filamentos, denominados lamelas secundárias. A ação bombeadora da água e das cavidades operculares, que é o chamado bombeamento bucal, cria uma pressão positiva através das brânquias, de forma que a corrente respiratória é interrompida apenas durante cada ciclo de bombeamento. O arranjo vascular nas brânquias maximiza a troca de oxigênio. Cada filamento branquial possui 2 artérias, um vaso aferente, que vai do tronco branquial até a ponta do filamento, e um vaso eferente, que retorna o sangue para o arco. Cada lamela secundária é um espaço secundário conectando os vasos referente e aferente. Vou repetir. Cada lamela secundária é um espaço secundário, conectando os vasos aferentes e eferentes. A direção do fluxo sanguíneo pela lamela é oposta à direção do fluxo da água que atravessa a brânquia. Esse arranjo estrutural, conhecido como troca por contracorrente, garante que o máximo de oxigênio seja difundido para o sangue desses animais. Um outro assunto que nós vamos abordar agora é a regulação osmótica nos peixes ósseos. É importante que vocês compreendam que a regulação osmótica ela ocorre de forma diferenciada nos peixes de água doce e nos peixes marinhos. Em relação aos peixes de água doce, sabe-se que os mesmos vivem em um ambiente extremamente diluído, com uma concentração salina muito abaixo daquela presente em seu sangue. Consequentemente, a água tende a entrar em seus corpos por osmose e o sal é perdido por difusão para o meio externo.
Embora a superfície do corpo, coberta por escamas e mucos, seja quase totalmente impermeável à água, o ganho de água e a perda de sal de fato ocorrem pelas paredes delgadas das brânquias. Assim, os peixes de água doce são considerados reguladores hiperosmóticos, apresentando vários mecanismos de defesa contra esses problemas. Um desses mecanismos é o bombeamento do excesso de água para fora dos rins epistonéficos, que são capazes de formar uma urina bastante diluída. Um outro mecanismo são as células de absorção de sal, localizadas no epitélio branquial, que mobilizam íons de sal ativamente, sobretudo sódio e cloreto, da água para o sangue. Esses mecanismos são tão eficientes que um peixe de água doce gasta apenas uma pequena parte da sua energia total para manter-se em equilíbrio osmótico. Já os peixes ósseos marinhos são considerados reguladores hiposmóticos, enfrentando um problema completamente diferente dos peixes de água doce. Por terem uma concentração salina no sangue muito mais baixa que a água do mar ao seu redor, os peixes marinhos perdem água e ganham sal, correndo o risco de literalmente desidratar-se, semelhante a um mamífero de deserto privado de água. Para compensar a perda de água, o peixe marinho bebe água do mar. O excesso de sal que acompanha a água é descartado de muitas maneiras. Os principais íons de sal marinho, que são o sódio, o cloro e o potássio, são levados pelo sangue até as brânquias, onde eles são secretados para fora das células secretoras de sal. E os rins excretam íons divalentes por secreção tubular. Bom, pessoal, a título de curiosidade, eu coloquei aqui para vocês alguns peixes que são considerados peçonhentos, ou seja, que produzem toxinas e que podem provocar situações de envenenamento. Então, nós temos como exemplo aí o peixe bagre, o peixe escorpião, o peixe sapo e a moreia. Dentre eles, gostaria de destacar os peixes bagres, que são os responsáveis pelo maior número de acidentes no Brasil. Esses peixes apresentam espinhas nas nadadeiras, uma peitoral e duas dorsais, que formam um triângulo, onde os ferrões ficam armazenados. Quando tocada, a nadadeira fura e libera o ferrão, ferindo assim a pessoa. Além da lesão dolorosa, o acidente também pode causar edema intenso e, ocasionalmente, alguns sintomas sistêmicos, Então, devemos tomar muito cuidado com esse tipo de peixe, para que não ocorra nenhum acidente. Para finalizar a aula dessa semana, eu trouxe aqui para vocês algumas questões que irão sintetizar assuntos importantes que foram abordados e que devem ser fixados. Questão 1. Quais as características que diferenciam feiticeiras e lampreias de todos os outros peixes? Questão 2. Durante o processo evolutivo, os gnatoestomatos apresentaram alguns aspectos derivados comparados aos agnatos. Cite um desses aspectos e fale sobre a sua importância para o grupo. E a questão 3. Liste 3 características que diferenciam um peixe cartilaginoso de um peixe ósseo. Então, resolvam as questões e, posteriormente, eu voltarei com as respostas. Bom, pessoal, vamos às respostas para essas questões propostas anteriormente. A questão 1 perguntou quais as características que diferenciam feiticeiras e lampreias de todos os outros peixes. Nós vimos no início da aula que as feiticeiras e lampreias se distinguem dos peixes principalmente por não apresentarem maxila ou mandíbula, também não possuem escamas, e as nadadeiras são atrofiadas e ímpares, Lembrando que nos peixes as nadadeiras são muito mais desenvolvidas e também apresentam nadadeiras pares, certo? A questão 2 perguntou: durante o processo evolutivo, os gnatoestomatos apresentaram alguns aspectos derivados comparados aos agnatos, Então pediu para citar um desses aspectos e falar sobre a sua importância para o grupo. Então, nós vimos que um dos aspectos evolutivos foi o surgimento das maxilas, que representou uma das inovações e um dos passos mais importantes na evolução dos vertebrados. A partir do surgimento dessa estrutura, os vertebrados experimentaram uma grande expansão dos seus modos de alimentação, particularmente do que se refere à predação. A questão 3 pediu para listar
3 características que diferenciam um peixe cartilaginoso de um peixe ósseo. Então, nós podemos listar esqueleto cartilaginoso, escamas placoides e ausência de bexiga natatória ou pulmão, ok? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa segunda aula. Eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção. Não se esqueçam de participar do segundo fórum de discussão da disciplina, que já está disponível. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato por meio do Fórum Tira Dúvidas ou através do chat. E no mais, uma boa semana de estudos para todos e até a próxima aula.